Gente, começar falando para vocês aí sobre uma habilidade 1 do Enem que vem com fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios, exatamente. Professor, geralmente é um assunto que sempre vem, é uma habilidade que sempre vem. Vai ter uma questão que ele vai falar para você reconhecer esses fenômenos ondulatórios. Ele vai dar algumas características e quer que você veja, professor, quais são esses fenômenos? Ó, mandei para você aí reflexão, refração, difração, interferência, efeito Doppler, polarização, ressonância. Ele quer que você saiba identificar. E eu vou falar algum deles para você hoje. E vou colocar algo bem bacana para a gente levar aqui hoje, Vaguinho. Afinal, nós estamos falando de energia solar. Vou falar sobre energia solar dentro da habilidade 1. Vem pra cá. Gente, falando isso, eu quero te lembrar uma coisa. Olha pra cá, tá? Professor, olha só. V é igual a lambda F. Beleza, professor. Professor, o que é esse V, professor? O que é esse V? V lambda F. Gente, esse V lambda F, essa aqui, esse F é de frequência. Exato. Professor, e qual é a relação que a gente tem com frequência? Como é que eu posso caracterizar essa habilidade 1, esses fenômenos ondulatórios com essas frequências? Olha pra cá, presta atenção. Primeiro, característica dela. Gente, eu quero puxar aqui um tópicozinho e falar sobre ressonância. Ô, professor, o que é que aconteceria aqui na ressonância, gente? Olha pra cá, o que aconteceria na ressonância? Gente, presta atenção. Quando eu tô falando de ressonância, eu tenho duas ondas que têm frequências parecidas, muito próximas. E esse encontro dessas ondas com frequências muito próximas faz com que esse movimento, com que essas ondas aumente a sua energia. Professor, ela vai aumentar a energia. Peraí, olha pra cá, presta atenção. Se cair perguntando como é que seria essa ressonância, lá vem uma onda que tem uma frequência 1, tá bom? Que é muito próximo de uma onda que tem uma frequência 2. Quando essas ondas se encontram, elas começam a fazer isso. Olha pra cá, presta atenção. Essas ondas começam a fazer isso, ó o encontro delas. Aumentou a energia. Claro que aumentou a energia, professor. Por quê? Lembra disso aqui? Energia é igual a HF. Professor, isso aqui é a constante de Planck, né? Mas o que eu quero saber, professor? Essa fórmula nunca foi cobrada. Ela geralmente não é cobrada no Enem para fazer conta. Vai que cai esse ano. Mas ela quer que você relacione. Olha pra cá, olha que lindo. Olha, professor, peraí. Quando eu tenho muita frequência, quando a frequência é bem alta, a nossa energia é alta, não é? Exatamente. Então peraí. Quando duas ondas se encontram, elas começam a aumentar a energia. Professor, perfeito. Professor, pera. Então quer dizer que quando tem grande frequência, tem grande energia? Tem. Grande frequência, tem grande energia. Olha pra cá, presta atenção, vai. Professor, eu quero falar pra vocês sobre o espectro visível. Exato. Olha que tanta coisa de frequência legal. Olha, professor, eu tô falando pra você, veja, professor, eu tô falando do vermelho, aí tem, gente, eu vou citar vermelho e violeta, tá bom? Vermelho, aí tem vermelho, alaranjado, amarelo, azul, anil. Professor, chegou no violeta, filé. Chegou no violeta. Gente, olha pra cá, vai. Quando eu chego no violeta, que o Enem te cobra muito e quase sempre, e tá falando de frequência. Professor, e a frequência vai aumentando assim, não é? Vai aumentando a frequência. Então, peraí. Depois do violeta, a gente tem o ultravioleta. Aí o Enem pergunta todo ano. Professor, e antes do vermelho, a gente tem o infravermelho. Galera, aí o Enem vai te perguntar sempre. Presta atenção, tá? Infravermelho. Aí o Enem te pergunta sempre. Sabe dizendo o quê? Peraí, professor, calma, olha pra cá. Eu tenho vermelho, violeta. Aqui tá o espectro visível, né? Filé. A frequência aumenta assim. Então, o professor está me dizendo que a frequência do violeta é maior que a frequência do vermelho. Exato. É maior que a frequência do vermelho. Beleza, professor, calma. Aí eles geralmente não estão mais perguntando sobre frequência, estão perguntando sobre energia. Escreve aí para mim, vai, escreve aí para mim. Professor, quem é que é mais energético? São as infravermelho ou a ultravioleta? Escreve aí, vai. Quem é que tem mais energia, gente? Quem é que tem mais energia? Infravermelho ou ultravioleta? As ultravioletas, professor. As ultravioletas têm uma energia maior. Exato. Filho, pera, calma. Se eu tenho mais energia, o estrago é maior. Professor, pera, vamos relacionar com a vida real? Se eu tenho um carro que tem uma velocidade pequena, ele tem uma energia cinética menor. Se eu tenho um carro que tem uma velocidade muito grande, uma energia cinética maior.
Se acontece uma colisão, o estrago é maior quando tem maior energia. É o que acontece na nossa pele. Peraí, professor, as radiações, o VA e o VB, as ultravioletas, têm muita energia? Claro que tem, filho. Se tem muita energia, quando bate na tua pele, aquela onda que vem cheia de energia. Pum! Um estrago muito grande. Ah, e o que é que o Enem diz que a gente tem que fazer? Professor, pera, você, moreninho, não é verdade? É. Você tem muita melanina? Tem. Causa proteção contra essas excessos de energia das ultravioletas, UVA e UVB? Causa sim. Ei, professor, mas peraí. Eu sou branquinho assim, tipo o professor Valdemar, sou branquinho assim, bonitinho como o professor Valdemar, e fera na matemática, professor. Ei, e aí eu vou fazer o quê? Meu irmão, o Enem diz assim, ó, pega uma argamassa e coloca no braço. Quando tu coloca uma argamassa no braço, ela vai proteger contra esse excesso de energia de UVA e UVB. Esse argamassa é o protetor solar. Ah, professor, entendi. Mas peraí. Professor, essa equação aqui, tem muita energia, também está relacionado, sabe com o quê? Com um negocinho que a gente chama sobre energia solar. Olha que legal. Energia solar, vi Vaguinho falando aqui na estante, sobre uma empresa que acabou surgindo na aula dele, que está nos patrocinando, está nos dando os kits. Olha para cá. Ei, o que tem a ver, professor? Filho, presta atenção. Eu tenho muita energia? Tenho. Quando eu vou produzir energia solar, eu tenho um excesso de energia através de fótons. É, fótons. Luz. A luz vem com excesso de energia. Tá aqui a nossa plaquinha solar. Olha pra cá, vai. Tá aqui a nossa plaquinha. Ei, tá aqui a nossa plaquinha. Quando vem com excesso de energia, essa luz, com excesso de energia, essa luz faz com que arranque elétrons. Aí é assim o funcionamento da energia solar. Placas que, quando são iluminadas, arrancam elétrons. E, professor, é isso que acontece? É energia através de fótons, é energia solar. Então, professor, tudo isso é através da relação de energia, frequência? É. Então, gente, quando eu tenho maior frequência, eu tenho maior energia. É cobrado sempre. Ah, professor, ultravioleta, maior frequência, eu entendi tudo. O VA e o VB, muito enérgico, causa dano na pele, a melanina protege, falando de biologia. Vou usar um argamassa, protetor solar. Tá, mas fala um pouquinho da infravermelho. Você só falou da ultravioleta, que é muito... tem uma grande frequência e tem grande energia. Tá. Eu vou ser prático, breve e objetivo. Como meu amigo Valdemar acabou de fazer aí. Irmão, infravermelho é uma onda que ela é uma radiação que normalmente se transforma em calor. Geralmente, as questões do Enem, ele começa a falar sobre radiações, dá vários tipos, de repente ele fala em calor. Ele pede para tu marcar a alternativa no último Enem. A questão começa a falar, que o corpo aqueceu, se transformou, teve calor. Ei, quando o Enem estiver falando dessas radiações e radiações que for calor, é infravermelho, filho. O infravermelho é uma irradiação que quando ela entra se transforma em calor. É o que acontece, professor. Pera, eu tenho uma estufa. Olha pra cá, vai, todo mundo. Eu tenho uma estufa e lá vem radiações. Ei, peraí. Ondas curtinhas passam por essa estufa, se transformam em ondas longas. Não consegue mais sair. Mas, professor, aqui são infravermelhos, né, normalmente? Professor, entrou curta, atravessou, mudou o comprimento de onda porque mudou de meio. Ei, volta a falar de frequência. Aqui eu tinha uma frequência F. Quando eu mudei de meio, não mudei de frequência. Eu nem pergunta isso direto. Como não mudou de frequência? E se eu mudo de meio, eu tenho que mudar de velocidade? Isso é refração. Ah, professor, habilidade 1, né? Olha pra cá, filho. Ei, mudei de meio. Aqui eu tenho uma velocidade V1. Aqui eu já tenho uma velocidade V2. Não mudei de meio? Mudei. Mas a frequência ficou a mesma. Ei, professor, calma. V lambda F. Mudei de velocidade, mas não mudei o F. Quem é que tem que mudar? O comprimento de onda. Aí era uma ondinha curta, se transformou em onda longa. Quando essa onda entrou, filho, ela não consegue mais sair. Porque aqui só permite entrar e sair essas ondas curtas. Ah, mas é um infravermelho, né, professor? Normalmente? Ei, peraí. Infravermelho, eu falei pra você que quando cair no Enem se transforma em quê? Calor. Aí aqui dentro se transforma em calor? Ah, professor, vai aquecer?
É a nossa estufa. É a nossa estufa. Ei, gente, tudo tranquilo? Estão entendendo? Digita aí se está entendendo, digita aí se está contribuindo. Vai, vamos embora. Vamos embora. Professor, que bacana, consegui entender tudinho. Vamos falar mais sobre frequência? Bora? Vamos falar mais sobre frequência? Ei, vou apagar isso aqui. Professor, calma. Entendi tudinho. A ultravioleta, ela é mais enérgica, causa mais dano na pele, as UVA e UVB. Infravermelho, associação com calor. Ei, excesso de energia através de fótons, eu consigo arrancar elétrons, energia solar. Quando passa de um meio para o outro, não muda a frequência. Vai mudar quem? O comprimento de onda. Não consegue sair, infravermelho se transforma em calor. Tá, professor, bora falar mais sobre frequência? Vai, bem rapidinho. Vamos. Ainda sobre frequência, olha para cá. Professor, ainda sobre frequência, olha para cá, vai. Ainda sobre frequência. Professor, eu tô falando sobre frequência aqui. E aí, falar sobre frequência, eu queria falar sobre instrumentos musicais. Instrumentos musicais. Aí professor? Instrumentos musicais. Aí, professor, calma. Existem umas notas musicais que diz assim, olha pra cá. Que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí a próxima. Tanto que você fala geralmente assim, ó. Ó, pra cá. Geralmente a gente fala assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tu afina a voz. Por quê? Filho, porque quando eu vou repetir esse dó, eu tô fazendo, sabe o quê? Eu vou falar em valores. Professor, aqui é aproximadamente 261, né? Eu vou dar valores para ficar mais prático de tu entender. Filho, aqui é como se fosse praticamente, por exemplo, olha, 300 Hz, filé. Aí vai aumentando. Aqui, professor, é um pouquinho maior do que 300, aqui é um pouquinho, aí vai aumentando. De tal modo que quando for o próximo dó, aqui já é 600 Hz. Peraí, professor, o que foi que eu fiz? Ei, eu dobrei. Mas, professor, por que a gente fala isso? Se o Enem perguntar, por que fala isso? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tu afina a voz quando fala isso. É porque, professor, se eu dobrei a frequência tá maior. Quem tem grande frequência são sons agudos, fininhos. Vou esquecer isso. Vai não, sabe por quê? Porque é tudo no ar. Olha pra cá, vai. Um som de alta frequência. É um som agudo, que é um som alto, que é um sonzinho fino. Ah, professor, quebrou a sequência. Quebrou não. Lembra do lutador Anderson Silva, que eu uso sempre ele? Essa luta foi muito importante e acabamos de ganhar. Então, professor, um som de alta frequência é um som agudo, que é um som alto, é fino. Anderson Silva falando. Beleza? Gente, então, foi o que eu fiz? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dobrei a frequência. Aí o Enem chama isso, sabe de quê? Quando eu dobro essa frequência, o Enem chama isso de oitava. E professor? O que é isso, oitava? Ele vem de intervalo acústico. Professor, como é que eu faço para ter esse intervalo? Tu vai lembrar. Como é esse intervalo? Eu divido as frequências. Professor, aí eu divido a frequência. Frequência 1 sobre frequência 2. A maior sobre a menor. Quando eu divido essas frequências, professor, aqui foi 600 a maior. Foi. A menor, professor, aqui foi 300. Foi. O intervalo deu 2. Foi. O Enem chama esse 2 de oitava. Ah, então peraí. Esse dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse dózinho, que tu fala mais fino, é uma oitava acima desse, porque tem o dobro de frequência. Então, filho, já falei de outras características, não foi? Falei. Ah, professor, pera. E já ainda falando sobre frequência, olha como ela é importante para a habilidade 1. Professor, pera. Eu tô aqui, parado, de repente passa uma ambulância. Na hora que essa ambulância vem se aproximando de mim, professor, ela faz isso, ó. Nessa faixa. Professor, devido à velocidade relativa entre a ambulância e você, tá mudando a frequência. Tá. Ah, professor, quer dizer então que quando a ambulância tá se aproximando de mim, eu escuto o som mais alto. Ei, pensa comigo que eu nem vou te perguntar isso. Se o som da ambulância tá alto, é porque tu tem uma alta frequência. Ah, entendi, professor. Então isso é chamado de quê? Essa variação de frequência devido à mudança de velocidade? Efeito
Doppler. Ai, é o efeito Doppler que ele tanto cobra. O efeito Doppler é essa frequência aparente que você percebe. Eita, professor, eu pensava que quando a ambulância passava por mim, o cara ali aumentava o volume. É não. É quando eu tenho uma diferença de velocidade, uma velocidade relativa, eu consigo perceber frequências diferentes. Quando se aproxima de mim e quando se afasta. Tranquilo? Foi. Ei, professor, olha para cá. Eu entendi, bacana, professor. Você já falou de vários aspectos. Então, foi? Eu vou apagar isso aqui, tá bom? Eu vou apagar para falar de novo. Professor, agora eu fiquei pensando em mais um tópico aqui, professor. Você já falou de ressonância, falou de refração, que é quando muda o meio. Ei, professor, calma. O que é uma reflexão? Filho, reflexão nada mais é do que quando bate e volta. Bate e volta. Se bate e volta, o Enem vai perguntar isso. Olha pra cá. Tá aqui o muro. E aí, ó. Lá vem o som. Ele vai, bate na parede e volta. Professor, calma. A frequência não muda. Não. Frequência não muda, não. Depois que a onda sai, essa frequência não muda mais. Professor, calma. Você me disse que a fórmula era V lambda F. Exato. Professor, calma. Não muda a frequência. Não. Mudei de meio? Não. Aqui era o meio 1, ó. Meio 1 e meio 2. Eu não mudei de meio, a onda ficou no mesmo meio. Ó, meio 1 e meio 2. Não mudei de meio. Ei, filho, se eu não mudo de meio, eu não mudo de velocidade. Se eu não mudo de meio, não mudo de velocidade, não mudo de frequência, eu vou mudar o comprimento de onda. Vai estar na tua prova do Enem. Na reflexão sonora não muda nada. Exato, permanece tudo igual. Professor, peraí, essa frequência, ela muda quando? Ela não muda. Depois que ela sai, ela fica constante. Professor, ela sai, eu passei de um meio 1 para o meio 2, mudou a frequência? Não mudou. Quando eu passo do meio 1 para o meio 2, eu mudo a velocidade. Isso é refração. Quando eu saio, vai e volta, fica no mesmo meio, isso é reflexão. Ah, entendi. Encontro de ondas com frequências próximas, isso é chamado de ressonância. Professor, tranquilo. E só para te lembrar um tópico sobre polarização, para a gente fazer uma questãozinha. Professor, o que é polarização? Polarização nada mais é, sabe o quê? Polarização nada mais é do que você polarizar uma onda. Tá, beleza, professor. Lá vem uma onda vibrando em várias direções, passa por um polarizador, sai vibrando em apenas uma única direção. Só como é que eu faço para lembrar? Lembra de um filme em 3D? Aquele óculos que você usa, quando você tira o óculos, a imagem toda turva. Botei o óculos, polarizou. Tirei o óculos, todo turvo, todo doido. Botei o óculos, polarizou. Ah, professor, calma. Toda onda pode ser polarizada. Nota isso aí, vai, se tu esqueceu. Nota isso aí, se tu lembra. Só pode ser polarizada ondas transversais. Nota, vai. Nota, pra tu não esquecer. Porque se cair, tu vai lembrar. Só pode ser polarizada ondas transversais. Beleza, professor? Porque a longitudinal não tem o que mudar, porque ela já é uma onda que se propaga em uma única direção. Só se polariza ondas transversais. Beleza? Ei, vamos fazer uma questãozinha? Só para te mostrar uma conta como é que cai e sai do Enem para relacionar nosso V lambda F, que eu já te falei, de várias características ondulatórias da habilidade 1, os fenômenos ondulatórios. Vamos lá. Questão número 2. Olha o que ela diz, olha. A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas. Deixa eu apagar aqui. A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em função de suas frequências. Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar com velocidade de 3 vezes 10 a 8, aproximadamente, e que um radar emite ondas de comprimento de 2 centímetros. As ondas emitidas vão ser quais? Ei, filho, presta atenção, vai. O que foi que esse cara falou? O que foi que ele falou? Professor, ele disse que a velocidade da onda era 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ele disse que o comprimento de onda era igual a 2 centímetros. Professor, 2 centímetros ou 2 vezes 10 a menos 2 metros. Ah, professor, lembrei da formulazinha que a gente lembra dela e que é bem utilizada. Professor, é o V lambda F. Filé. Professor, quem é o V? 3 vezes 10 a 8
Ei, professor, quem é o lambda? 2 vezes 10 a menos 2. Quem é a frequência? Quando tu faz isso, gente, essa divisão, olha para cá, olha para cá. Ei, professor, vou passar o F dividindo. 3 vezes 10 a 8, dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Professor, quando eu faço isso, eu tenho que a frequência é igual. Ei, 3 dividido por 2, 1,5. 10 a 8, vezes 10 a menos 2. Professor, frequência de 1,5 vezes 10 a 10 Hz. Professor, analisando a questão, olha para as alternativas. Olha para as alternativas. Analisando a questão, professor, qual é a onda que está entre 1,5 vezes 10 a 10 Hz? Quando tu olha isso, tu percebe que são as micro-ondas. Micro-ondas, letra D de dado para a questão de número 2. Gente, deu para contribuir? Deu para contribuir? Deu para entender? Gente, olha para cá. Professor, já que você ainda tem 2 minutinhos, antes de entrar a próxima fera aí, que esse aluno só teve fera, professor, passando aqui, essa casa é linda demais, graças a Deus, que orgulho fazer parte dela. Olha só, gente, aí já falamos sobre reflexão, refração, fala só sobre difração, filé. Ei, professor, fala sobre difração, pra gente relembrar tudo? Tá. Sabe o que é difração? É aquela... Dizem por aí que é o fenômeno ondulatório do curioso. Aí é. Peraí, professor, como assim do curioso, pra tu não esquecer? Professor, vamos escutar a conversa? Ei, mas não dá pra ouvir não, professor, porque a porta tá fechada. Dá. Sabe por quê? Porque tem aqui a porta, aí o som, ele contorna a porta. Aí professor, o som vem, ó, olha. Aí ele contorna, professor. Eita, professor, isso é difração? É. Sabe o que é difração? É quando a onda, ela contorna obstáculos. Isso é difração. Pera, professor, calma. Se não é nem cair perguntando, toda onda sofre difração? Sim. Mas, professor, toda onda sofre difração na mesma proporção? Não. Uma sofre mais que outra. Professor, quem é que sofre mais difração? O som ou a luz? É a pergunta do Enem. É o som. Aí professor, vou ter dúvida disso. Vai não. Peraí, professor, que é difração, contornar obstáculos. Tu vai lembrar. Quando eu fico atrás da porta, eu consigo ouvir a conversa? Consegue. O som contorna obstáculo. Professor, eu consigo perceber tudo que tá lá dentro, ver tudo? Não. Mas eu consigo perceber e ver uns raiozinhos de luz? Consegue. Mas tu escuta melhor do que vê. O som tem difração melhor e maior do que a luz. Beleza? Então, difração, contornar obstáculos, toda onda tem, mas o som contorna mais do que a luz. A difração do som é maior. Tranquilos? Foi? Gente, espero ter contribuído com vocês. É um prazer. Falamos aqui de vários fenômenos ondulatórios. Levamos para a parte de óptica com ultravioleta e infravermelho. Levamos para energia solar, que é algo bem apostado no Enem desse ano, tá bom? É algo bem apostado nesse ano. E aí, gente, finalizamos aqui com esses outros fenômenos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tá bom? Queria chamar aqui agora um professor muito top, gente boa, um monstro de conhecimento, tá bom? Diretamente de Mangabeira 7 da Paraíba, o professor Márcio Kraus. Meu irmão, seja bem-vindo, Márcio. Seja bem-vindo, Kraus. Arrebentar aqui com essa galera, com todo mundo aqui na nossa casa. E não esquece que vamos te mandar um link para você ser oficialmente um oficineiro, fazer parte da nossa casa nessa reta final. E você vai sair da nossa casa para a universidade que você escolher. Beijo no coração, fica com Deus